E eu tenho aprendido muito com a Igreja Batista Central. Em nome da minha família, em nome da minha amada esposa imortal, um beijo e um abraço. Deus abençoe Igreja Batista Central. Desde ontem à noite está conosco, nos abençoando, o pastor Clóvis Torquato, é de Curitiba, homem de Deus, um amigo, um irmão, e tem nos abençoado com a sua vida, com suas ministrações, está com a sua amada esposa, pastor Eunice, que está ali. Hoje pela manhã também foi um tempo muito especial na ministração da palavra. Pastor Clóvis, ele vai dar, eu acho que só o endereço do Instagram. Instagram é, Milton. Milton disse que não é Instagram, não, é Instagram. É cada uma, né, velho? Ô pastor, não é Instagram, não, é Instagram. E eu que gosto de falar inglês, então. Mas o pastor Clóvis tem sido, para o Brasil, um instrumento abençoador, com a mente privilegiada, dedicado ao estudo, dedicado ao reino, dedicado ao Senhor. E ele resolveu colocar toda esse arcabouço, esse conhecimento em forma de curso. Depois eu vou falar com a igreja sobre isso, para a gente ser tremendamente abençoado. É muita coisa boa, é muito conteúdo. Estou, inclusive, juntamente com alguns irmãos aqui da igreja, fazendo o curso Jesus em 3D. E depois eu falo com a igreja sobre isso. E eu espero que muitos aí estejam, posteriormente, estudando mais ainda a palavra de Deus. Clóvis, é um prazer imenso, meu irmão, recebê-lo aqui. Foi meu professor, né? E hoje eu tive tanta raiva que eu quase saio do salto e perco a minha unção espiritual. Eu sou sanguíneo, hemorrágico. Eu encontrei na feirinha hoje um amigo de adolescência, muitos anos que eu não o vejo. Eu fiquei triste, porque depois eu descobri, muitos anos que eu não o vejo. E quando eu o encontrei, ele com alegria, rapaz, eu até pensei que ele não ia me reconhecer, porque eu fiquei mais bonito. E aí ele falou comigo e tal, rapaz, quanto tempo, e lembrou do meu nome, olhou para Clóvis, olhou para mim, olhou para mim, olhou para Clóvis, aí disse assim, é seu filho? Qual foi a minha tristeza? Terminei descobrindo que ele estava afetado, estava com um distúrbio psicológico. Miserável. Essa figura que não perde a viagem disse, ei, ele é meu pai, é porque quando tinha 16 anos ele me fez e me abandonou, agora eu estou aqui com ele. Clóvis, é uma honra, um prazer imenso recebê-lo. Que Deus te abençoe e mais uma vez te use. Graça e paz, amém, irmãos? Só para terminar a história, depois eu saí. Ô pai, espera aí, pai. Muito engraçado aquele momento ali. Gostaria de mais uma vez agradecer, é a última vez que eu agradeço de público. Agradecer o convite da Igreja Batista Central, agradecer o convite do pastor Jadson, agradecer também a estada ali na casa do pastor Jadson, da pastora Dora Neide, agradecer também a irmã Luciene e o seu esposo, o Itan, que foram aí meus e da Eunice, chofer, várias vezes nos levou e nos trouxe. Quero também agradecer ao pastor Gil ali da comunicação. O trabalho que eu dei para esse varão não foi brincadeira.
projeta isso, projeta aquilo, versículo para cima, versículo para baixo, pode passar, volta, passa, não volta, não é? Não é esse. Foi uma luta. Agora eu cheguei para ele, ele perguntou assim: pastor, tem projeção? Eu falei: graças a Deus não, terminou. Ele falou: amém. Deu um amém assim, como quem diz, um amém com fé, não é? Mas muito obrigado aos irmãos, foi um tempo muito especial. Eu e a Eunice queremos agradecer, meu agradecimento é o dela, que Deus possa abençoar cada dia mais a vida dessa igreja, abençoar cada um dos irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que pertencem à igreja e não estão aqui, e abençoar aqueles que virão também. Quando Jesus orou por aqueles que estavam ali e por aqueles que haveriam de crer nele. Eu gostaria de deixar esta bênção sobre aqueles que hoje estão e sobre aqueles que virão a este lugar. Que os irmãos trabalhem grandemente para que muitas almas conheçam Jesus através da sua vida e possam ser acolhidas e edificadas através dessa igreja. Eu gostaria de fazer um pedido aos irmãos, que é para me seguirem no, como é que é? Instagram. Eu não sei. Bem, eu vou falar como eu sempre falo mesmo, porque eu sou especialista em grego. Os irmãos podem dizer amém por isso? Especialista em grego, amém? Sabe por que eu gosto de ser especialista em grego? Porque ninguém sabe nada, o que eu falo o povo engole. Então, é muito bom ser especialista em grego. Ninguém sabe nada, eu falo e pronto, fica o dito pelo não dito. Eu fui dar uma aula eu cheguei para minha esposa e disse assim: Eunice, eu vou dar uma aula de aramaico. Ela perguntou para mim: você sabe aramaico, Clóvis? Eu falei: Eunice, eu não sei aramaico, mas ninguém sabe também. E ninguém sabe que eu não sei. Então, eu vou dar uma aula de aramaico. Se você abrir meu látis, está lá, professor de aramaico, né? Graças a Deus. Mas o irmão vai colocar aqui o meu Instagram. Eu queria que subisse, por gentileza, o QR Code ali. E eu queria pedir a você um favor. Pega o seu celular aí agora e me segue aí, por gentileza. Faz isso para mim, por favor. Se você já não está me seguindo, por gentileza, faz isso. Mas vamos fazer muito rápido, bem rápido mesmo. O irmão consegue levantar o QR Code para nós aí, por gentileza? Está dando certo? Pronto? Eu preciso chegar nessa noite a 2.000 seguidores do Instagram. Amém? Então, me segue uma vez, 2, 3, 4 lá para ver se dá certo. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Pronto? Podemos então encerrar esta parte. Eu agradeço a você por me seguir e agradeço a você por me ajudar nesse trabalho que eu tenho. Eu gostaria de hoje encerrar uma série de sermões que eu comecei aqui sobre o Pai Nosso. Eu vim aqui em julho e eu preguei 2 sermões sobre o Pai Nosso. Eu preguei um sermão sobre o pão nosso de cada dia e eu preguei um sermão sobre perdoai as nossas dívidas. E aí o pastor Jadson me convidou para o final do ano para terminar a série de pregações sobre o Pai Nosso. Lá na igreja que eu sou pastor, eu preguei 1 ano e meio sobre o Pai Nosso. Mas aqui eu preguei 6 sermões sobre o Pai Nosso, esse é o último deles. E hoje nós vamos mais uma vez ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Vamos então proceder essa leitura de Mateus 6, a partir do versículo de número 9. Está ali a projeção já? Não?
Mateus 6, versículo 9. Bem, vamos então começar por aqui mesmo. Diz assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos repetir juntos, vamos orar juntos esta oração. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, nessa noite, eu quero falar sobre o primeiro pedacinho da oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vamos repetir isso juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Eu vou começar por santificado seja o vosso nome. Vou falar sobre essa parte, depois vou falar sobre o Pai Nosso. Porém, vou falar alguma coisa que eu já tenho falado. Talvez você já tenha ouvido eu dizer isso, que a oração do Pai Nosso nasceu no coração de Jesus, nasceu da vivência de Jesus na pequena vila de Nazaré. E a pequena vila de Nazaré é um sonho que eu tenho, de que um dia nós possamos viver como Jesus vivia na pequena vila de Nazaré. A pequena vila de Nazaré, hoje em dia, pela arqueologia, nós sabemos que era uma vila familiar. Todo mundo na cidade de Nazaré era parente. Ali na cidade de Nazaré havia morado o tataravô, o tetravô de Jesus, o triavô, o bisavô, o avô, os irmãos, os tios. Ali morava José, os irmãos de José, os primos de José. E Nazaré era uma pequena cidade que tinha no máximo 300 pessoas. Estima-se que Nazaré tinha entre 10 a 15 casas. E a vila de Nazaré era construída, como todas as demais vilas do mundo antigo, era uma casinha ao redor da outra, formando um pequeno círculo, e no meio do círculo uma praça, aonde ficava o forno, aonde se guardavam os animais durante a noite, aonde as crianças brincavam durante o dia, apenas um portão. Durante o dia aquele portão ficaria aberto, durante a noite fechava-se o portão e a cidade dormia ali. Nazaré ficava a mais ou menos 8 quilômetros de uma grande cidade, a capital da Galileia, chamada Séforis. E os habitantes, os irmãos de Jesus, os tios de Jesus, José, o pai de Jesus, todos os homens de Nazaré, eram todos eles construtores. A palavra que o Novo Testamento diz que Jesus era carpinteiro, talvez seja melhor traduzida por construtor. Então toda aquela pequena vila de Nazaré, aqueles homens que compunham aquela vila de Nazaré, saíam de Nazaré mais ou menos 4 horas da madrugada para trabalhar em Séforis, porque a jornada de trabalho nos dias de Jesus começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde, para que os homens de Nazaré pudessem sair de Nazaré, chegar a Séforis, vencer 8 quilômetros de estrada,
e começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. Eles saíam de Nazaré mais ou menos 4 horas da madrugada. Faziam essa viagem, trabalhavam o dia inteiro. Às 6 horas da tarde, eles saíam de Séforis e caminhavam até Nazaré. Chegavam em Nazaré por volta das 7h30, das 8 horas da noite, para no outro dia, às 4 horas da madrugada, saírem de novo. E assim Jesus chegou em Nazaré mais ou menos com 5 anos de idade, depois que ele nasceu em Belém da Judéia, depois que ele precisou fugir para o Egito, e depois que ele voltou de lá, José foi morar em Nazaré, porque era a casa dele, a cidade dele, onde estavam os parentes dele, e ele levou Jesus, levou Maria para lá. Lá José e Maria tiveram outros filhos, outras filhas. Jesus tinha irmãos, irmãs, e essa foi a vida de Jesus. Chegou lá, e Jesus ficou morando em Nazaré até aos 30 anos de idade. A criança judia morava com a mãe, ficava com a mãe, não trabalhava com o pai até os 12 anos. Portanto, dos 5 anos aos 12 anos, Jesus ficou naquela pequena vila de Nazaré, brincando ali naquele centro, naquele pátio que tinha sido feito por causa das casas em círculo. Jesus brincava ali naquele pátio até os 12 anos. Quando Jesus fez 12 anos, passou a levantar 4 horas da madrugada, a viajar 8 quilômetros, a trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde, e a voltar de lá, cansado no final do dia, e voltar para Nazaré e chegar 7h30, 8 horas da noite. Jesus fez isso dos 12 anos aos 30 anos, quando começou o seu ministério. Se mudou da pequena vila de Nazaré e foi morar numa grande metrópole, que era a cidade de Cafarnaum, uma das maiores cidades ao redor do lago de Genezaré. E Cafarnaum tinha, nos dias de Jesus, incríveis 5.000 habitantes. Era uma grande cidade de 5.000 habitantes. Essa foi a vida de Jesus. E de onde Jesus arrancou a oração do Pai Nosso? De onde nasceu a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso nasceu na vida que Jesus levou nesta pequena vila chamada Nazaré. Nessa pequena vila familiar, com seu pai, com seus irmãos e irmãs, com os seus tios, com os seus primos. Ali ali nasceu no coração de Jesus essa oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu vou começar com santificado seja o teu nome. Por quê? Porque santificado seja o teu nome é um clamor, é um pedido de honra. É um clamor, é um pedido a fim de que o nome daquela pessoa tenha honra no meio das pessoas. E qual era a honra que Jesus conhecia naquela pequena vila de Nazaré? Pois é, ali a arqueologia já provou que aquela cidade, aquela pequena cidade de Nazaré, foi fundada. As escavações nas casas, né? As escavações mostram que 1 século antes de Cristo já havia ali em Nazaré habitações, já havia ali casas. 1 século antes de Cristo. E quem morou nessas casas? Quem morou nessas casas 1 século antes de Jesus, ou seja, Jesus chegou lá 100 anos depois que a cidade havia começado. E quando Jesus chegou aos 5 anos, naquela cidade onde José nasceu, e de onde José saiu para viajar até Belém, para
para fazer o censo, ele deveria voltar a Nazaré, mas de Belém ele foi até o Egito. E agora, aos 5 anos, José voltou. E a grande memória que tem nessa cidadezinha, nessa pequena vila de Nazaré, é a memória, muito provavelmente, do tetra-avô de Jesus, que nós não sabemos quem é o nome. Mas todos ali, naquela pequena vila de Nazaré, celebram a honra do seu tetravô, do seu triavô, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai. Todo mundo ali tem a honra de ser da tribo de Davi. Diga, Jesus, da tribo de Davi. Nós não sabemos o nome dessa pessoa, mas sabemos que ele era da tribo de Davi. E era um homem honrado. Ali, naquela pequena vila, Jesus aprendeu a honrar a memória daqueles que viveram antes dele. E é por isso que agora, depois que ele saiu da vila e começou o seu ministério, e agora que ele está pregando, e agora que ele está curando, e agora que as coisas estão acontecendo na vida de Jesus. E Jesus pensa não apenas na memória daquele homem que fundou aquela cidade, que construiu a primeira casa naquele lugar. Jesus olha para Deus e Jesus disse: Pai, tu estás no céu, mas eu quero honrar o teu nome, como eu aprendi aqui na minha vila a honrar o nome da minha família. E honrar o nome da família para Jesus significava viver de uma forma que as demais pessoas admirassem o estilo de vida que ele tinha. Viver de uma determinada forma que as demais pessoas, as demais vilas, as outras cidades dissessem: puxa vida, esse homem de fato é um excelente religioso, é um observador da lei e é uma pessoa trabalhadora. Essa era a grande honra. Ser religioso, ser trabalhador e conhecer as leis de Deus. Por isso Jesus diz: santificado seja o teu nome. E com isso Jesus estava dizendo: Senhor, quando as pessoas me virem, que as pessoas reconheçam em mim uma pessoa que teme o teu nome, uma pessoa que conhece a tua lei e uma pessoa que é religiosa. Santificado seja o teu nome. Quando as pessoas olham para você, as pessoas reconhecem que você é um cristão? As pessoas podem olhar para você e as pessoas podem dizer: olha, que pessoa maravilhosa, que cristão maravilhoso. Eu trabalhei numa imobiliária durante um tempo e os meus colegas da imobiliária não queriam saber de Deus, e era normal isso, tudo bem. Eu era pastor e todo mundo sabia que eu era pastor. E um dia teve uma reunião na imobiliária que eu trabalhava, mais de 1000 corretores, e alguém falou lá alguma coisa, e aí um dos meus colegas disse assim: a gente estava lá dizendo, olha, eu admiro fulano, eu admiro fulano, eu admiro... Era isso, né? Eu admiro fulano, fulano, fulano. E aí alguém chegou lá e disse assim: eu admiro o Clóvis, que é um cristão de sangue bom. Não sei o que significa isso, mas de qualquer forma era um elogio. As pessoas podem elogiar você pelo cristão que você é. As pessoas podem elogiar você pela fé que você tem.
As pessoas podem elogiar você pela seriedade com a qual você vive a sua vida cristã. Você tem santificado a Deus, santificado o Pai Celestial na sua vida? Você precisa, meu irmão, minha irmã, santificar a Deus como Senhor na sua vida. E as pessoas ao seu redor precisam reconhecer que sobre a sua vida existe uma unção de Deus, uma presença de Deus, e que o seu comportamento é pautado pela verdade do Evangelho. Santificado seja o teu nome. Vamos falar isso juntos? Santificado seja o teu nome. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o Pai Nosso. Diga o Pai Nosso. Diga o Pai Nosso. O Pai Nosso de Jesus. Por que Pai Nosso? Porque naquela pequena vila todo mundo sabia o nome daquele homem que havia fundado a vila. Todo mundo sabia. E quando aquela vila saía para trabalhar, quando os homens daquela vila saíam para trabalhar, quando as mulheres daquela vila ficavam em casa para fazer o pão, para fazer a comida, para plantar a horta, para tirar a água, para lavar a louça, para cuidar dos filhos, quando aquelas mulheres saíam das suas casas e iam para aquela pequena praça ao centro da pequena vila de Nazaré, elas estavam ali em memória daquele homem que havia fundado a pequena vila de Nazaré. E dali Jesus entendeu que não era José que era o seu pai apenas. José era o seu pai, certo, beleza. Porém, havia um pai maior que tornava aquela vila uma família. A primeira coisa que Jesus pensa não é no meu pai, porque Jesus podia dizer o meu pai. Quando eu penso na minha família, eu, Clóvis Torquato Júnior, eu não falo o nosso pai. Por quê? Porque eu nem sei o nome do meu tetravô. Eu não sei o nome do meu triavô. Eu sei o nome do meu bisavô. Eu sei o nome do meu avô. Mas não passa pela minha cabeça que o meu bisavô é meu pai, ou que o meu avô é meu pai. Quando eu falo da minha família, eu falo do meu pai, Clóvis Torquato. Eu sou Clóvis Torquato Júnior. Na minha cabeça, é o meu pai. Por quê? Porque quando eu nasci e eu cresci na casa do meu pai, o meu avô, eu viajava para a casa dele. Os meus avós não moravam ali. Eu cresci longe de todo mundo. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe. Portanto, minha noção de família é meu pai e minha mãe, meu irmão e minha irmã. Eu queria pedir que cortasse só um minutinho a gravação. Pare de gravar só um minutinho, por gentileza. A família, Pai Nosso, foi embora. Eu tenho um sonho que um dia a nossa igreja seja a pequena vila de Nazaré, em que nós conheçamos a família do nosso irmão. É o único jeito que nós temos de orar o Pai Nosso. Pai Nosso. Porque o seu pai não é meu pai, o seu pai não tem nada a ver comigo, eu não conheço ele. E a maior prova disso é que quando o nosso pai falece, a maioria das vezes a gente fica sozinho. E os irmãos da igreja quase não aparecem, porque não significa nada para nós. O Pai Nosso, diga Pai, Pai Nosso. Então o Pai Nosso, a primeira coisa que aparece no Pai Nosso é a casa comum. O Pai Nosso é a casa comum. Embora a pequena vila de Nazaré tivesse 15 casas, vamos colocar assim,
15 casas, uma ao redor da outra. Aquelas 15 casas eram uma casa comum, era a mesma casa. Todo mundo ali era a mesma família. Todo mundo se conhecia, todo mundo sabia o nome, todo mundo sabia quem era o avô, o tio, o primo, o pai, a mãe, o irmão. Ali todo mundo se conhecia. Pai Nosso é a expressão da família. A família. Aí você diz assim, mas pastor, isso era Nazaré, e as outras vilas? Em Lucas capítulo 7, tem a história da viúva de Naim, cujo filho morreu. E o texto diz, o texto de Lucas 7, que conta essa história da viúva de Naim, cujo filho havia morrido, e era um filho único, e ela era viúva. O texto de Lucas 7 diz assim: e vinha saindo uma multidão da cidade de Naim, acompanhando o séquito, e toda a cidade ia com ela. Toda a cidade. Por que toda a cidade? Porque toda a cidade era parente daquela mulher cujo filho havia morrido. Todo mundo se importava com a morte daquele jovem, porque essas pequenas cidades eram famílias. Nós hoje perdemos essa noção de família. Mas o Pai Nosso de Jesus é essa noção de família. Para Jesus, quando ele disse Pai Nosso, ele estava falando da família. Hoje, nós temos aqui centenas de famílias. Centenas de famílias. E famílias que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Qual é o nosso sonho? O nosso sonho é que um dia a nossa igreja seja uma família. Que você conheça os irmãos e que os irmãos te conheçam. Que todo mundo saiba o nome. Que todo mundo possa olhar nos olhos. Que todo mundo se importe. Assim era a pequena vila de Nazaré. Todo mundo ali era da mesma família. E algumas coisas Jesus aprendeu ali naquela pequena vila de Nazaré, pensando na família e pensando nessa casa comum, pensando nessa convivência que Jesus teve. Por exemplo, ali na pequena vila de Nazaré, Jesus aprendeu a ter estabilidade na vida. Diga, estabilidade. Vamos ver isso juntos? Estabilidade na vida. Jesus era um homem estável. Ou seja, quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus foi pressionado pelo diabo, Jesus foi pressionado pelas autoridades romanas, Jesus foi pressionado pelos fariseus, Jesus foi pressionado pelos escribas, Jesus foi pressionado pelo templo de Jerusalém, pelos saduceus, Jesus foi pressionado por Pilatos, Jesus foi pressionado pelo sumo sacerdote Anás e Caifás, Jesus foi pressionado a vida inteira, mas nunca desequilibrou-se. Sempre foi um homem com uma palavra serena, sempre foi um homem com uma resposta certa. Jesus nunca perdeu as estribeiras. E quando Jesus entrou no templo e quebrou as mesas dos cambistas, não é porque ele perdeu as estribeiras, não é porque ele se desestabilizou, pelo contrário, é porque ele estava honrando a memória do Pai. A casa do Pai não é lugar de comércio. Ou seja, naquela pequena vila de Nazaré, Jesus aprendeu estabilidade na vida. Naquela pequena vila de Nazaré, Jesus aprendeu também a ser firme. Jesus não titubeava. Jesus não ficava mais ou menos. Jesus nunca deixou de responder uma pergunta, de tomar uma decisão que era acertada. Diante de Pilatos, Pilatos fez uma pergunta, fez duas, e Jesus não respondia nada. E aí Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder para te matar?
ou te deixar viver? E Jesus serenamente disse: o poder que você tem não é seu, o poder que você tem é do meu Pai. Não é seu. A pessoa que não entendeu aqui, Pilatos, não sou eu, é você que acha que tem um poder que não lhe pertence. Esse poder lhe foi dado e lhe será tirado. Jesus respondia com firmeza: as raposas têm covis, as aves têm ninho, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Largue tudo e venha me seguir. A palavra de Jesus era sim, sim, ou não, não. E o que passa disso é maligno. Jesus era firme. Ele aprendeu isso lá na pequena vila de Nazaré. Na pequena vila de Nazaré, Jesus aprendeu religião. Aprendeu do nascimento dele, aprendeu da lei de Moisés, aprendeu dos mandamentos, aprendeu de Isaías. Lá na pequena vila de Nazaré, ele abriu o livro e no profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí ele disse: hoje essa escritura se cumpriu. Os homens se exasperaram: vamos matar Jesus. E ele saiu correndo, os próprios parentes. Mas ele sabia o que Deus tinha para a sua vida. Ele aprendeu sobre Deus lá na pequena vila de Nazaré. Seu filho tem aprendido sobre Deus na sua casa? Eu sou o pastor dos meus filhos, e o único que eles tiveram em toda a existência deles. Quando eu vejo meus filhos na igreja, cantando e adorando, eu agradeço a Deus e digo: Senhor, é milagre, porque eu não sou tudo isso que eu precisava ser. Mas na minha casa, eles aprenderam o temor do Senhor, para além das minhas mazelas. Eles aprenderam a temer a Deus, além das minhas mazelas. Jesus também aprendeu, naquela pequena vila de Nazaré, sobre sustento. Diga sustento. Ali na pequena vila de Nazaré, Jesus aprendeu que é Deus quem nos sustenta. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, mas o Pai Celestial, diga Pai Celestial, alimenta. Olhai para os lírios do campo, não fiam, não costuram, não tem desfile de moda, mas o Pai Celestial veste os lírios. Diga: o Pai Celestial veste os lírios. Homens de pequena fé, se Deus alimenta as aves e veste os lírios, por que vocês estão preocupados com isso? Buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas Deus dará a vocês, porque Deus sabe que vocês precisam. Aonde Jesus aprendeu isso? Aprendeu isso ali na pequena vila de Nazaré. Trabalhando com José, saindo de madrugada e voltando de noite, com as mãos grossas. Jesus tinha mãos grossas. As minhas mãos são finas. Se eu pegar na madeira, se eu pegar no martelo e trabalhar um dia inteiro, a minha mão fica cheia de calo. As mãos de Jesus eram grossas. Ele carregava pedra, ele carregava madeira. Ele trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia da semana. Ele levantava às 4 horas da madrugada e voltava para casa às 8 horas da noite. E jamais Jesus imaginou que fosse o seu trabalho que sustentasse a pequena vila de Nazaré. Era o Pai Celestial. Ele aprendeu isso lá na pequena vila de Nazaré. Jesus sabia
Jesus também, na pequena vila de Nazaré, aprendeu a ler as circunstâncias da vida. Diga, ler as circunstâncias da vida. Às vezes, a Bíblia diz assim, e Jesus percebeu no seu espírito, já leu isso? Jesus percebeu no seu espírito. Ele estava lá, os judeus, os doutores da lei, os escribas, e ele falou alguma coisa, e aí o texto diz, e ele percebeu no seu espírito. Lá na pequena vila de Nazaré, Jesus se tornou um homem capaz de ler as circunstâncias e perceber o que estava acontecendo ao redor dele. Jesus não vivia no mundo da lua. Jesus não achava que por ele ser Deus, as coisas seriam fáceis e maravilhosas. Não! Pelo contrário, Jesus aprendeu a ler as circunstâncias. E Jesus era determinado. Ele via, percebia como as coisas estavam, que eram contrárias a ele às vezes, mas ele não recuava. E Jesus disse, vamos para Jerusalém. E quando eu chegar em Jerusalém, os doutores da lei, os sacerdotes, os saduceus, vão me prender, vão me matar e vão me enterrar. E os discípulos, e Pedro disse, Senhor, tem misericórdia de ti, isso jamais acontecerá contigo. Jesus disse, para trás de mim, você está me atrapalhando. Ou seja, Jesus sabia que o pessoal lá em Jerusalém estava contra ele, e estava decidido a matá-lo. Se ele fosse para lá, ele iria morrer. Mas ele não tinha medo. Ele não chegou em Jerusalém desavisado. Ele não chegou em Jerusalém e levou um susto. Não! Ele sabia exatamente o que o esperava em Jerusalém. Mesmo assim, ele aprendeu lá na pequena vila de Nazaré que você precisa fazer o que é necessário, que você precisa tomar as decisões certas, ainda que elas sejam contrárias a você. Seu filho tem aprendido com você a ler as circunstâncias da vida? Você consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor? Jesus era um homem capaz de ler as circunstâncias da vida. Jesus aprendeu isso aonde? Lá na pequena vila de Nazaré. Naquela pequena vila, quando os homens saíam para trabalhar, às vezes a coisa não era boa, às vezes as circunstâncias eram contrárias, mas eles iam, eles trabalhavam, eles voltavam, eles lutavam e eles venciam. Jesus também aprendeu a perceber a personalidade das pessoas. Jesus tinha 12 discípulos, todos eles um diferente do outro. Tinha um que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que era João. Tinha outro que catucava Jesus toda hora, que era Pedro. Mas Jesus sabia lidar com João, que era amoroso, e Jesus sabia lidar com Pedro, que era intempestivo. Um homem capaz de compreender as pessoas. Um homem capaz de saber lidar com diferentes personalidades. Aonde Jesus aprendeu isso? Na pequena vila de Nazaré. Diga, na pequena vila de Nazaré. Ali Jesus aprendeu a lidar com as pessoas, lidar com pessoas totalmente diferentes. O time de Jesus, os 12 de Jesus, a equipe pastoral de Jesus, a equipe apostólica de Jesus, era muito diferente da equipe pastoral do pastor Jadson. Gente de tudo quanto era gente, brigando por posição. Quem é o maior?
olha, Senhor, é o seguinte, quando chegar no teu reino, nós dois aqui queremos sentar, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Aí o pessoal, mas rapaz, que negócio é esse? Eles vinham ali discutindo, brigando. Aí Jesus viu que eles estavam discutindo, brigando. E aí Jesus disse: o que vocês estavam falando no caminho? Aí deduraram. Esse daqui, ó, e esse daqui quer sentar do teu lado direito e do teu lado esquerdo. Mas Jesus é temperante, Jesus é estável, Jesus conhece as pessoas, sabe tratar com personalidades diferentes. Jesus aprendeu isso lá na pequena vila de Nazaré. E aí Jesus diz: olha, quem quiser ser o maior, seja o menor. Diga, quem quiser ser o maior, seja o menor. Você quer ser pastor? Então aprenda a ser o servo de todos. Você quer ser ministro de louvor? Aprenda a ser o servo de todos. Hoje eu estou pregando aqui. Hoje eu sou diretor de uma faculdade de teologia. Mas sabe aonde eu comecei trabalhando na igreja? Eu comecei trabalhando na igreja sendo porteiro. Eu comecei lá. E eu tinha tanto orgulho, tanta honra. Eu ganhei um crachá com o meu nome, Clóvis. Eu botava aquele crachazão aqui e, puxa vida, que alegria em ser porteiro. Eu fui porteiro da igreja há anos. Eu tinha 15 anos. Cheguei para o meu pastor e disse: pastor, eu quero trabalhar. O que você sabe fazer, Clóvis? Não sei fazer nada. Então vai ser porteiro. Não quer dizer que o porteiro não sabe fazer nada, né? Foi o que aconteceu comigo, tá certo? Não estou falando dos porteiros, pelo amor de Deus, tá certo? Não vamos confundir as coisas aí. Chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, Pilatos quer te conhecer. E Jesus sabia, Jesus tinha consciência política. Diga, consciência política. Diga de novo, consciência política. Eu acho que precisamos aprender um pouquinho com Jesus sobre consciência política. Jesus aprendeu consciência política lá na pequena vila de Nazaré, pagando imposto, trabalhando. Jesus era um metekos, palavra grega para trabalhador braçal, para trabalhador manual. Jesus era um artesão, um construtor. Roma cobrava 60% de imposto dos artesãos, 60% de imposto dos pescadores, 60% era o imposto que Roma cobrava. Jesus criou uma consciência política. E aí em Lucas 13, dizem para Jesus assim: Jesus, Pilatos quer, Pilatos não, Herodes quer te conhecer. Herodes aqui, Herodes Antipas, neto de Herodes o Grande. E aí Jesus diz assim: ide e dizei àquela raposa: eu estou trabalhando de manhã e de noite não tenho tempo para ver essa raposa. Ponto final. Está lá. Está lá. Herodes, Jesus chamou Herodes de uma raposa. E aí você diz assim: mas Jesus, como é que pode? Pois é, Herodes havia um pouco antes mandado decapitar o primo de Jesus, que havia batizado Jesus, João Batista. Alguns meses antes, Herodes havia decapitado João Batista. E agora queria ver Jesus? E agora queria conhecer Jesus? Não, Jesus disse: não, nessa eu não caio. Sabe, meu irmão, nós precisamos aprender com Jesus a ter consciência política. Diga, consciência política. Nós precisamos discernir os tempos e discernir a vontade de Deus
para a nossa vida, para o nosso país e a responsabilidade que nós temos. Jesus não podia votar, Jesus não escolhia presidente, Jesus não escolhia governador, deputado, senador, Jesus não escolhia ninguém, Jesus não podia votar. Não havia essa possibilidade nos dias de Jesus. Nós temos, e nós precisamos pedir discernimento de Deus. Diga assim: eu preciso discernimento político para o Brasil dos nossos dias. Você precisa, meu irmão, eu preciso. E Jesus aprendeu isso aonde? Jesus aprendeu isso lá na pequena vila de Nazaré, pagando impostos. Na pequena vila de Nazaré, Jesus aprendeu a ser religioso. Diga, religioso. Vamos falar bem forte, todos nós. Religioso. Mais uma vez, religioso. Mas Clóvis, religioso é religioso. Lucas capítulo 2 diz que anualmente, quando Jesus tinha 12 anos, anualmente, José e Maria e a sua família iam a Jerusalém na Páscoa. Isso é o quê? Religiosidade. A Bíblia diz que Jesus ia na sinagoga. Aos sábados, Jesus estava na sinagoga. No livro de Marcos, o primeiro milagre de Jesus foi feito numa sinagoga. Jesus pregava na sinagoga. No final do Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus faz aquele lindo discurso sobre o pão da vida, sobre comer a minha carne e beber o meu sangue, lá no final do capítulo 6 de João, o texto diz assim: e Jesus ensinou essas palavras na sinagoga em Cafarnaum. Quando Jesus leu Isaías lá 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele estava numa sinagoga. Quando Jesus curou a mulher com o espírito imundo, encurvada há 38 anos, ele estava numa sinagoga. Quando Jesus mandou o homem da mão mirrada estender a mão, ele estava numa sinagoga. Diga, Jesus frequentava a sinagoga. Diga de novo, Jesus frequentava a sinagoga. Vamos juntos? Jesus frequentava a sinagoga. Frequente a sua igreja. Frequente a sua igreja. E com quem Jesus aprendeu a frequentar a sinagoga? Diga, com José e Maria. José e Maria ensinaram Jesus. 5 aninhos, Jerusalém, sinagoga. 6 aninhos, Jerusalém, sinagoga. Jerusalém, sinagoga. Jerusalém, sinagoga. Traga seu filho para a igreja. Traga sua filha para a igreja. Traga o seu neto. Traga a sua neta. Ah, pastor, meu filho não vem para a igreja. Pega seu neto e traz. Pega a sua neta e traz. Venha para a igreja. Tem culto de manhã, domingo de manhã, venha. Tem culto domingo de noite, venha. Tem culto domingo de tarde, venha. Tem culto na segunda-feira, venha. Tem culto na quarta, venha. Venha na igreja. Você precisa aprender a vir na igreja. Não é mera religiosidade. É um encontro verdadeiro. Jesus estava na sinagoga. Na sinagoga. Jesus estava no templo. Lá em João 7, quando Jesus diz, rios de água viva fluirão do seu interior, ele estava pregando no templo. Jesus pregava no templo, Jesus falava no templo, Jesus ensinava no templo, em Jerusalém. Jesus estava engajado na sua religião. Por isso ele criticou tanto a falsidade daqueles que estavam ali sem sinceridade. Diga, eu preciso aprender a ser religioso.
falava sobre o reino de Deus. Diga, o reino de Deus. Reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, aquela pequena vila de Nazaré fez de Jesus o que ele era. Que sonho que a nossa igreja fosse a pequena vila de Nazaré. Santificado seja o teu nome. Que sonho que todos nós aqui dessemos um testemunho da presença de Deus na nossa vida, da pureza de Deus, da santidade de Deus na nossa vida, de modo que as pessoas que nos conhecem perguntassem assim: aonde fica a sua igreja? Já pensou? Que coisa maravilhosa. Aí Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Diante de Pilatos, Pilatos diz para Jesus: você não sabe que eu posso te matar? Aí Jesus diz: o meu reino, Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, as pessoas lutariam, os anjos viriam para lutar por mim, mas o meu reino não é deste mundo. E quando Jesus disse isso, Jesus estava dizendo o seguinte: Pilatos, o seu reino mata os inimigos, o meu ama os inimigos. Pilatos, o seu reino é o reino do poder pelo poder, da força pela força e da força pela violência. O meu reino é o reino do amor e da graça. O seu reino, Pilatos, crucifica os condenados. O meu reino perdoa os pecadores. O seu reino, Pilatos, é feito de exército, de espada, de conquista, de roubo, de pilhagem. O teu reino é o reino da violência. O meu reino, Pilatos, é o reino de Deus que abençoa, que cura, que salva, que liberta, que dá vista, que faz o paralítico andar, que traz libertação para a alma. O seu reino, Pilatos, escraviza. O seu reino domina pela força. O teu reino, Pilatos, domina pelo exército, pela espada. O meu reino salva as pessoas e as leva para junto de Deus. O meu reino, Pilatos, não é desse mundo. Eu não quero reinar no seu lugar, Pilatos. Eu quero que o meu Deus reine e destrua o seu reino. Não é possível que você continue reinando, porque o Rei dos Reis está chegando. O reino de Deus se aproxima. Tem muito cristão querendo reinar no lugar de César. Tem muito cristão querendo se assentar na cadeira de Pilatos. Mas Jesus diz: não, venha o teu reino. Diga, o teu reino. Diga, o reino de Deus. Diga, o reino de Deus. Não é conquistar o reino humano, é instalar o reino de Deus. É diferente. O pão nosso. Naquela pequena vila de Nazaré, ninguém andava de Mercedes, ninguém andava de Ferrari, mas ninguém dormia com a barriga vazia, porque o pão é nosso. Diga, pão nosso. Pão nosso. De cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Perdoai as nossas dívidas. Sabe como é que eles perdoavam dívidas? Eles perdoavam dívida assim. A pequena vila de Nazaré estava no limite máximo da sua mão de obra. Não tinha como aumentar mais, porque eram os homens daquela vila. Não tinha como ganhar mais dinheiro, pastor Jadson. Não tinha como conseguir mais dinheiro.
Todo mundo saía, todo mundo trabalhava, era aquilo mesmo que eles ganhavam. Pois bem, só tinha um jeito de perdoar as dívidas, que era quando a uma outra vila tinha pegado dinheiro emprestado com a vila de Nazaré. Vamos imaginar, Naim foi lá, pegou um dinheiro para pagar o imposto a Roma, e agora Nazaré precisa pagar o imposto a Roma, vai lá em Naim para receber aquele dinheiro, e Naim não tem como pagar o imposto a Roma. E aí os homens de Nazaré se reúnem e dizem: nós precisamos de 50 denários, vamos imaginar, para pagar o imposto. Temos quanto? Temos 50 denários. Temos trigo? Não, precisamos comprar trigo. Vamos gastar quanto para comprar trigo? Vamos gastar 10 denários para comprar trigo. Mas se a gente gastar 10 denários para comprar o trigo, não pagamos o imposto. Como é que nós vamos fazer? E aí um homem de Nazaré diz assim: olha, vamos comer metade do pão. Nós homens comemos metade do pão. E vai sobrar trigo. E assim eles faziam. Meu irmão, minha irmã, perdoai as nossas dívidas. Saía da boca daqueles homens de Nazaré. E Jesus aprendeu a tirar da sua própria boca para dar para os seus irmãos. O pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentação. A tentação qual era? Na pequena vila de Nazaré, a tentação era o egoísmo, era o individualismo, era gastar consigo mesmo. A tentação era não repartir o salário que ele tinha ganhado. Mas Jesus disse: Senhor, livrai-nos da tentação, nos guarde da tentação e livra-nos do diabo. Vamos juntos, porque teu é o reino. Vamos juntos? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se nós vivêssemos na pequena vila de Nazaré, a nossa vida seria diferente, a vida dos seus filhos seriam diferentes, a vida dos seus parentes seria diferente, a vida da sua igreja seria diferente, porque na pequena vila de Nazaré, Jesus floresceu como Filho de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Diga comigo: Jesus era filho de Deus, mas aprendeu a ser homem na vila de Nazaré. Diga: Jesus era filho de Deus, mas aprendeu a ser filho de Deus na pequena vila de Nazaré. Eu tenho um sonho, que um dia a minha igreja seja a vila de Nazaré. Eu queria que você sonhasse que a sua igreja fosse a vila de Nazaré. E a vila de Nazaré começa com o Pai que é nosso. Comece, meu irmão, a chamar os irmãos da sua igreja para a sua casa. Vamos fazer uma grande família. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela Igreja Batista Central. Quero orar pela vida do pastor Jadson e da pastora Dona Neide. Quero convidá-los aqui à frente. Quero convidar a Eunice também para vir aqui à frente. O pão nosso, o Deus que é nosso, o Pai que é nosso. Vamos orar a Deus. Coloque a mão no seu coração. E uma parte dessa oração eu queria que você repetisse comigo. Repita comigo uma parte dessa oração que eu vou fazer. Porque nessa pequena vila de Nazaré, Jesus se tornou o homem que ele foi. Um homem estável,
um homem com discernimento das circunstâncias, com discernimento. Não, por gentileza, não toca uma música não que me atrapalha. Obrigado, desculpa. Um homem com discernimento, um homem com capacidade de conviver com as pessoas, de administrar opostos. Um homem que sofreu todo tipo de pressão e jamais estremeceu. Um homem que aprendeu a dividir o pão. Um homem que aprendeu a perdoar as dívidas. Um homem que aprendeu a sair das tentações. Um homem que aprendeu a vencer o diabo. Isso tudo aconteceu naquela pequena vila de Nazaré, porque eles eram uma família. Porque havia um pai que era nosso. Havia um pão que era nosso. Tudo ali era nosso. Ninguém tinha muito e a ninguém faltava nada. Que a nossa igreja seja essa pequena vila de Nazaré. Como eu sonho com a pequena vila de Nazaré. Senhor, estamos aqui para clamar. Queremos ser a pequena vila de Nazaré. Queremos que nossos filhos sejam criados como Jesus foi criado na pequena vila de Nazaré. Queremos que a nossa família tenha estabilidade. Queremos que a nossa família tenha conhecimento de Deus. Queremos que a nossa família saiba ler as circunstâncias ao seu redor. Queremos que a nossa família trabalhe, reconhecendo que quem dá é o Senhor. Queremos, Senhor Deus, que a nossa família possa ter consciência das circunstâncias nas quais nós vivemos. Queremos que os nossos filhos sejam firmes, obstinados, não tenham medo dos problemas e das dificuldades, e enfrente as adversidades. Queremos, Senhor, repartir o pão. Queremos, Senhor, que haja na nossa igreja, na nossa família, suprimento todos os dias. E queremos dar àqueles que não têm o suprimento todos os dias. Nos ensina a perdoar como somos perdoados. Nos dá forças para vencermos as tentações. Livra-nos do diabo. E que essa igreja seja a pequena vila de Nazaré. Que a nossa casa seja a pequena vila de Nazaré. Agora ore comigo, Senhor. Transforma a minha igreja na pequena vila de Nazaré. Senhor, que o Senhor, que é o nosso Pai, seja de fato o pai de uma família. Como igreja, queremos ser uma família. Como famílias, queremos que as nossas famílias se tornem mais unidas, tenham mais amor, que a gente se encontre mais, que a gente se ame mais, e que os nossos filhos se tornem como Jesus. Senhor, que os nossos filhos e os nossos netos cresçam como Jesus crescia, em graça, sabedoria e no Espírito, diante dos homens e diante de Deus. Agora eu vou continuar a oração que diz: Senhor, abençoa a Igreja Batista Central, abençoa o pastor Jadson, abençoa a pastora Doraneide, abençoa todos os pastores que hoje são pastores, abençoa aqueles que virão para serem pastores, abençoa aqueles que trabalham, abençoa, Senhor, traz mais gente para trabalhar, traz mais gente, Senhor, traz mais gente, levanta mais trabalhadores, a seara está branca, mas, Senhor, falta mão de obra. Manda recursos financeiros para terminar esse ano a casa do Pai. Manda recursos financeiros para suprir as necessidades da igreja. Manda recursos financeiros para suprir a necessidade daqueles que não têm. Manda, Senhor, recursos humanos.
manda gente especializada, levanta aqui dentro, especializa aqui dentro. Unge cada dia mais o teu servo com o teu Espírito Santo, a tua serva, os teus servos, todos aqueles que aqui estão. Essa igreja seja cheia, lava, checa, talha do Espírito Santo. A tua unção se manifeste, aqui haja cura, aqui haja libertação, aqui haja o teu poder, aqui haja a tua salvação. E venha o teu reino, seja feita a tua vontade nessa igreja, assim como ela é feita no céu. Nós não queremos reinar no trono de César, nós queremos que Deus reine soberano sobre as nossas vidas e sobre César. Ó Deus, que a tua palavra se cumpra sobre nós, e que ao orarmos essa oração, possamos trazer do mundo espiritual para o mundo material, aquela pequena vila de Nazaré. E possamos viver de acordo com a tua vontade, manifestando o teu poder, honrando o teu nome, santificando o teu nome em tudo, como Jesus fez, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém. É o desafio que o Espírito Santo deixa para a vida da igreja nesses 58 anos. O desafio de podermos viver o Evangelho aplicando a vida de Cristo por onde quer que passemos. Que desafio, que Jesus tremendo, que coisa linda, que Senhor maravilhoso. Que nós possamos ter crianças aprendendo de fato como viver neste mundo, discernindo os tempos, e viver em casa, por minha causa, por sua causa, na condição de pai e mãe, e quando chegarem aqui possamos ensinar e consolidar o Evangelho na vida dos nossos filhos. Que tenhamos famílias fortes e abençoadoras. Amém? Pastor Clóvis, muito obrigado. Pastor Anice, nós vamos orar daqui a pouco pela vida desse casal. Eu só quero lembrar a igreja, 31 de dezembro será o culto de virada do ano, e nós estaremos celebrando, nós estaremos festejando no mesmo lugar do ano passado, que foi mesmo lugar do ano passado, que foi aqui na rua. Nosso lado aqui vai ser no mesmo lugar, já está tudo sendo preparado, não é? O irmão Daniel, que é quem coloca todo aquele aparato do palco, de som, de telão, está tudo organizado para a nossa festa no dia 31 de dezembro, às 21 horas. Vamos ficar de pé? Quero agradecer a você que esteve nos visitando, que o Senhor te abençoe.